E se eu te contasse que a oração tem um impacto muito maior do que você imagina? Eu passei por uma experiência que vai te fazer repensar todo o seu entendimento sobre o poder da oração. Eu morri por 8 minutos, e o que vi e aprendi nesse período vai te surpreender. Deixe-me te contar essa história. Eu sou Angela Remy Cooper e peço que você pare tudo o que está fazendo e preste atenção no que tenho a compartilhar. No dia 18 de agosto de 2023, minha vida passou por uma reviravolta. Durante 8 minutos, meu coração parou de bater, meu corpo ficou sem vida, mas o que vivi nesse intervalo de tempo não tem explicação simples. E tudo o que aprendi nesse momento transformou minha visão de mundo e da oração. Tenho 42 anos e sou enfermeira. Passei muitos anos lidando com a fragilidade humana dentro de hospitais. Já segurei as mãos de pacientes nos momentos finais de suas vidas, vi famílias desmoronando pela perda de entes queridos, e até presenciei milagres que desafiaram a lógica. Mas antes daquele dia, eu nunca havia parado para refletir profundamente sobre a minha própria fé. Eu acreditava em Deus e orava, claro, mas sempre me perguntava se a oração realmente fazia alguma diferença. Será que Deus me ouvia de verdade? Tudo isso mudou quando, numa sexta-feira comum, acordei, preparei meus filhos para a escola e saí para o trabalho. A manhã estava tranquila, o sol surgindo no horizonte, e eu ia para mais um dia de rotina, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. A colisão com um caminhão foi devastadora. O impacto foi tão forte que o mundo à minha volta girou e então, silêncio absoluto. Meu coração parou por 8 minutos. Durante esse tempo, meu corpo estava inerte, mas eu não estava totalmente ausente. Eu estava em outro lugar, experimentando algo além da explicação. A primeira sensação que tive foi de uma leveza incomparável. Não havia dor, medo ou pânico. As preocupações cotidianas, o estresse, o desgaste, tudo sumiu. Era como se eu tivesse me livrado de todo o peso da vida física. O que mais me impressionou foi a paz que senti. Era como se eu sempre tivesse pertencido àquele lugar, mas só agora estivesse despertando para isso. Não havia espaço como conhecemos, nem céu, nem chão. Mas havia uma presença imensa, uma sensação de ser envolvida por algo muito maior do que eu podia compreender. E então, ele apareceu. Não de uma maneira visual, mas de uma forma indescritível. Era Jesus. Não consegui ver seu rosto com clareza, mas sua presença era palpável, mais real do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado. Ele falou, mas não com palavras audíveis. Suas mensagens entraram em mim, como se sempre estivessem ali, esperando para serem lembradas. E o que ele me revelou sobre a oração foi tão profundo que não posso guardar isso só para mim. Após essa experiência, sei que minha vida e a de qualquer pessoa que ouça esse testemunho nunca mais será a mesma. O conceito de tempo desapareceu. Não havia passado, presente ou futuro. Não havia expectativas ou contagens de minutos. Apenas um eterno agora. Meu corpo, meus músculos, o cansaço, tudo isso já não existia mais. E o mais surpreendente foi que, pela primeira vez, eu não tinha fardos. As preocupações, os erros, as inseguranças, tudo se desfez. No lugar disso, só havia paz. Uma paz tão profunda que não era apenas uma sensação, mas uma presença palpável. Eu não sentia mais medo, nem ansiedade. Era como se a própria paz tivesse vida e me envolvesse em um manto de serenidade. E então, percebi que o tempo, como o conhecemos, já não existia. Não havia um tic-tac, uma expectativa de algo que viria. Havia apenas o agora, um presente eterno. Ao que parecia, meu coração sabia, em algum nível, que aquele lugar era meu destino. Não havia perguntas, nem necessidade de respostas. Apenas a certeza de que aquele estado de ser era natural, como se estivesse voltando para casa. Eu sentia uma luz infinita ao meu redor, uma luz acolhedora e quente, que não cegava, mas tocava minha alma com um brilho suave e confortante. Ela me envolvia completamente. E então, a compreensão final me invadiu. Aquela luz não era só uma presença, ela era consciente. Ela me conhecia, e eu sabia, de forma inexplicável, que ela sempre esteve comigo. O amor que senti ali não era o amor frágil e passageiro que conhecemos, mas algo muito mais poderoso. Era o amor eterno,
que preencheu todo o meu ser e me mostrou a verdade sobre a oração. Agora, sei que a oração tem o poder de nos conectar com algo muito maior do que imaginamos. E o que vivenciei nesse tempo, mesmo sem palavras, vai mudar a forma como você vê o poder de se conectar com o divino. Foi então que percebi uma presença ao meu lado. Não vi uma figura, nem senti um toque físico, mas eu sabia. Era uma sensação indescritível, algo muito além do que estamos acostumados a experienciar. Não era como a presença de alguém em um quarto escuro, era algo muito mais profundo e intenso. Meu coração parecia se expandir, inundado por um reconhecimento que não vinha apenas da memória, mas de algo além dela. Eu não precisava ver o rosto dele para saber quem estava ali. Era Jesus. Sua presença era inconfundível, e logo, junto com essa certeza, veio uma onda avassaladora de amor. Era um amor imenso, absoluto, que me envolveu por completo, como se me atravessasse, sem palavras, mas com um poder que não poderia ser descrito. Naquele momento, senti uma segurança imensa, como se estivesse exatamente onde deveria estar, em um lugar de total paz, um lugar de pertencimento. Então, sua voz alcançou meu coração. Não era um som no sentido convencional, mas uma ressonância profunda, como se as palavras surgissem dentro de mim, como se sempre tivessem estado ali, apenas esperando para serem lembradas. Ele disse: "Ângela, há algo que preciso te mostrar." E naquele instante, eu soube que minha jornada não havia acabado, estava apenas começando. Sem explicações, começamos a nos mover. Não sei como, mas parecia que flutuávamos, como se a própria dimensão ao nosso redor tivesse consciência, estivesse viva. E então, a visão diante de mim começou a se revelar. Inicialmente, era apenas um ponto minúsculo de luz, quase invisível. Mas, à medida que eu focava nele, ele se expandia, crescendo em todas as direções, até se transformar em algo grandioso, uma tapeçaria de luz imensa. Era uma beleza que palavras não poderiam capturar. Ondas de energia fluíam por ela, como rios de correnteza rápida. As cores pulsavam, vibravam, misturavam-se, como se estivessem vivas. Alguns fios eram delicados, quase imperceptíveis, enquanto outros brilhavam intensamente, irradiando uma energia profunda. O que mais me impressionou não foi apenas a beleza, mas o fato de que essa tapeçaria não era estática. Ela vivia, se movia, se transformava. Eu sabia, de algum modo, que aquilo representava o próprio universo se desdobrando diante de mim. Espantada, mal consegui sussurrar: "O que é isso?" Jesus me olhou com uma ternura infinita. Seus olhos não eram apenas olhos, eram janelas para um amor tão profundo que pareciam conter o universo inteiro. Ele sorriu e disse: "Este é o tecido da oração." Minha mente tentava compreender, mas antes que eu pudesse fazer qualquer outra pergunta, ele continuou: "Toda oração sincera, toda súplica, todo agradecimento, já feito, está entrelaçado nesta tapeçaria. A oração não é apenas palavras ou pensamentos. Ela é uma energia, uma força viva que molda a realidade." Essas palavras ecoaram dentro de mim, não apenas como um conceito, mas como uma verdade que eu sentia em cada parte do meu ser. Eu nunca havia pensado na oração dessa maneira. Para mim, orar era algo que fazia por hábito, ou quando precisava de algo. Mas agora, diante dessa visão, eu compreendi que a oração era muito mais. A oração era real, não apenas no plano espiritual, mas de uma maneira literal. Ela existia, e ela vivia. Eu observei enquanto a tapeçaria se transformava diante dos meus olhos. Cada fio de luz era uma oração. Alguns eram intensos e vibrantes, iluminando tudo ao redor, como relâmpagos cruzando o céu. Outros eram suaves, fluindo como uma brisa sobre a água calma de um lago. Cada um desses fios carregava consigo a essência da oração que o gerou. O medo de quem clamava por ajuda, a alegria de um coração grato, a dor silenciosa de uma súplica sussurrada no escuro. Cada oração tinha vida própria, pulsava com a intenção de quem a fez. "Cada oração cria ondas", disse Jesus suavemente. "Nada do que é dito ao Pai se perde. Cada súplica, cada pensamento dirigido a Deus, influencia o mundo, mesmo que às vezes vocês não percebam." Diante de mim,
Vi um fio de luz intensificar-se, crescendo à medida que atravessava a tapeçaria. Era a oração de uma mãe pedindo proteção para seu filho. Eu vi como essa oração se conectava a outras, criando um caminho invisível que afastava a criança do perigo. A mãe se acalmava, sem saber exatamente o motivo. Vi como uma força invisível, mas real, guiava os acontecimentos de uma maneira que só podia ser descrita como divina. Outro fio brilhou com uma luz dourada e quente. Era a oração de uma mãe que segurava seu bebê nos braços pela primeira vez. Essa oração se espalhava pela tapeçaria como um rio, irradiando uma luz suave e acolhedora, tocando tudo ao seu redor com amor, esperança e vida. Então, compreendi. A oração não era apenas um pedido. Ela era parte do próprio tecido da existência. Jesus estendeu a mão para a tapeçaria, e sua voz, cheia de amor e reverência, disse: "Este é o verdadeiro poder da oração." Sua voz ressoou como um cântico dentro de mim. Não se trata apenas de pedir. Orar é participar do fluxo divino que permeia toda a criação. É alinhar seu coração com Deus e ser parte ativa da construção da realidade. Olhei novamente para a tapeçaria e vi como cada fio se conectava. Cada oração, mesmo a mais simples, fazia parte de algo muito maior. Foi então que, pela primeira vez, eu compreendi algo profundo. A oração nunca foi sobre palavras, mas sobre conexão. A oração não era apenas um pedido feito ao céu. Ela era uma forma de participação no fluxo divino da criação, um fio invisível, mais real que qualquer outra coisa, que nos unia ao divino, uns aos outros, e ao próprio tecido da existência. Ao entender isso, senti uma transformação dentro de mim. Deixei de ser apenas uma observadora e percebi que orar não era só falar com Deus. Era agir em conjunto com Ele, ajudando a moldar a realidade com cada palavra sincera, com cada súplica carregada de fé. Foi então que Jesus me mostrou algo ainda mais profundo. Ele apontou para um fio específico da tapeçaria, que brilhava com uma luz singular, pulsando suavemente, como se fosse um coração vivo. Quando me aproximei, vi a energia fluindo através dele, entrelaçando-se com outros fios, conectando-se ao grande tecido da oração. Jesus olhou para mim com uma ternura imensa e disse: "Esta oração", apontando para o fio, "vem de uma jovem que pede por seu pai, que está lutando contra o câncer." Meu coração se apertou, e segui seu olhar. Diante de mim, a oração se formou, não como simples palavras, mas como uma energia pura e radiante, que se movia viva pela tapeçaria. Senti em cada vibração o amor incondicional da filha, sua dor, sua esperança infinita. Ela não pedia um milagre apenas, mas estava entregando tudo o que tinha. E então, algo extraordinário aconteceu. Aquela oração começou a se espalhar, tocando outros fios da tapeçaria, alterando realidades que a jovem nem imaginava. Vi a médica do pai, uma mulher prática, guiada pela ciência e pela razão. Mas, de repente, algo nela mudou. O impacto da oração atravessou sua mente e coração, despertando uma nova intuição, uma clareza que antes não existia. A dúvida se dissipou, e ela decidiu tentar um tratamento que antes hesitava em considerar. Observei também a resposta do corpo do pai. Suas células começaram a reagir, como se sua própria estrutura tivesse ouvido a oração. Seu sistema imunológico ganhou força, como se estivesse sendo reprogramado pela fé da filha. E a oração não parou por aí. Ela continuou se expandindo, tocando algo ainda mais profundo. A família, que estava distante e dividida, começou a se unir. Anos de mágoas e palavras não ditas começaram a se dissolver. Agora, os irmãos que quase não se falavam começaram a se reaproximar, e o que parecia intransponível se desfez, dando lugar a um novo vínculo, mais forte e mais puro. Pela primeira vez em muito tempo, aquela família não era apenas um conjunto de pessoas unidas pelo sangue, mas uma unidade verdadeira. Foi então que compreendi. A oração não apenas buscava a cura do corpo, mas curava as almas, restaurava os laços e moldava a realidade, fio por fio, linha por linha, por meio do poder invisível e absolutamente real da fé. Era como se, ao orar, essas pessoas tivessem desbloqueado algo dentro delas mesmas, criando um espaço para perdão, cura e transformação que antes parecia impossível.
Ainda atordoada com o que acabará de testemunhar, olhei para Jesus, com os olhos cheios de lágrimas, e perguntei: é isso que a oração realmente faz? Ele me olhou com infinita ternura e, com suavidade, disse: sim, a oração não é apenas um pedido, ela é um ato de criação. Quando você ora com fé e amor, você se alinha com a vontade de Deus e participa ativamente da obra divina de moldar a realidade. Fiquei ali, em silêncio, permitindo que suas palavras penetrassem profundamente na minha alma. De repente, tudo fazia sentido. A oração nunca foi algo passivo, nunca foi apenas um ritual ou um pedido lançado ao céu esperando ser atendido. Ela sempre foi um movimento, um fluxo, uma energia viva capaz de transformar realidades. Não se tratava apenas de pedir, mas de agir em conjunto com Deus, de co-criar com Ele. Então, Jesus me mostrou mais fios da tapeçaria, mais orações sendo tecidas na estrutura invisível do universo. Primeiro, Ele me revelou as orações de gratidão. Elas tinham um brilho diferente, suave e dourado, como os primeiros raios de sol após uma noite fria. Eu as observei atentamente e percebi algo fascinante. Essas orações não pediam nada, não tentavam mudar nada. Elas simplesmente exaltavam o que já era bom, e ao fazer isso, tornavam tudo ainda mais belo. Vi uma mãe agradecendo pela saúde de seus filhos, e sua oração se espalhou, tocando cada membro da família, trazendo uma paz indescritível a todos ao seu redor. Em seguida, Jesus me mostrou as orações de cura. Essas eram intensas, explosões de luz verde e azul, vibrando pela tapeçaria como ondas de pura energia. Vi uma mulher carregando dores emocionais profundas, e então a oração a envolveu, como um casulo de luz. Vi a dor dela se dissipando, sendo transformada. Os nós de tristeza e ressentimento dentro dela se desfaziam, como se algo invisível estivesse desfazendo anos de angústia e restaurando sua alma. Ela não apenas parou de sofrer, ela renasceu. Por fim, Jesus me mostrou as orações por orientação. Eram caminhos de luz púrpura cortando a tapeçaria, como trilhas em meio a um nevoeiro denso. Essas orações não pediam cura ou milagres, buscavam clareza. Vi um jovem atormentado pela dúvida, perdido em decisões difíceis. Ele orou, e a luz púrpura apareceu, não como uma resposta imediata, mas como um despertar, uma nova percepção. A névoa da confusão se desfez, e, de repente, ele soube exatamente o que deveria fazer. Jesus continuou a me guiar, mostrando cada oração com detalhes que revelavam diferentes facetas de seu poder. E foi naquele instante, naquele espaço sagrado, que uma verdade se tornou clara para mim. A oração nunca foi apenas um pedido de ajuda. Ela sempre foi um ato de cocriação com Deus, um convite para participar da própria tecelagem do universo. À medida que essa compreensão se aprofundava em mim, algo dentro de mim mudou de maneira irreversível. Foi naquele momento que tudo fez sentido. A oração nunca foi apenas sobre pedir algo, mas sobre se conectar com o divino. A verdadeira oração não dependia do que se recebia ao final. O poder real da oração estava na relação que ela estabelecia, no vínculo invisível entre aquele que ora e o Criador. Mas Jesus foi mais fundo nesse mistério e me mostrou o poder da oração coletiva. Flutuamos pela tapeçaria de luz até que ele apontou para uma nova área, uma vasta reunião de fios brilhantes, todos entrelaçados. Quando me concentrei na energia daquela área, percebi do que se tratava. Não era uma oração individual, mas uma intenção coletiva. Milhares de vozes unidas em um único clamor, um grupo de pessoas orando juntas pela paz em uma região devastada pela guerra. Suas orações se fundiam, formando uma imensa onda de luz que se expandia pelo universo. Fiquei sem palavras ao observar aquela energia viajando como uma corrente elétrica invisível, tocando os corações de pessoas poderosas, líderes, governantes, militares, todos aqueles que tinham o destino de muitos em suas mãos. Os fios de luz começaram a influenciar seus pensamentos. Vi a dureza em seus rostos suavizar. A hostilidade em seus corações foi substituída por empatia e discernimento. Decisões que antes poderiam levar ao conflito começaram a tomar rumos diferentes. O ódio deu lugar à compreensão. Aquela oração coletiva alterou o curso da história. Mas não parou por aí.
Essa rede de orações também tocou o coração das pessoas comuns. Vi famílias, antes divididas pelo conflito, darem as mãos. Vi soldados hesitarem antes de apertar o gatilho, escolhendo outro caminho. Estranhos ultrapassaram barreiras, oferecendo ajuda onde antes só havia desconfiança. Então, Jesus falou: é por isso que eu ensinei que onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, estarei no meio deles. A oração coletiva cria uma ressonância poderosa, abrindo portas para a intervenção divina de formas que a oração individual não consegue. Eu estava maravilhada. Jesus estava me mostrando que, quando as pessoas oram juntas, algo maior acontece. A fé coletiva cria uma força que transcende qualquer limite humano. Mas então, Jesus me conduziu por um caminho diferente e me fez sentir uma profunda tristeza. Ele me mostrou um grupo de orações fracas, dispersas, sem brilho. Essas orações eram diferentes. Eram pálidas, quase invisíveis. Quando olhei mais de perto, percebi o que estava acontecendo. Eram orações feitas sem alma, repetições vazias e mecânicas, sem verdadeira conexão com Deus. Vi orações egoístas, centradas apenas em desejos superficiais, sem qualquer consideração pelos outros. Vi pedidos que não estavam alinhados com a vontade divina, orações que buscavam apenas vantagens materiais, sem propósito espiritual. Meu coração apertou ao perceber aquilo. Jesus me olhou com uma compaixão imensa e me disse: veja bem, essas orações são feitas sem verdadeira fé. Elas não se alinham com a vontade de Deus. Pela primeira vez, compreendi que nem toda oração tem poder. O que dá força à oração não são as palavras, mas a intenção sincera por trás delas. A conexão com Deus não acontece por meio de frases decoradas ou listas de desejos. Ela acontece quando o coração está verdadeiramente presente. Naquele momento, entendi que a oração não é sobre o que pedimos, mas sobre com quem estamos falando. Orar sem amor é como tocar uma música sem som. Orar sem fé é como escrever uma carta sem destinatário. Jesus, então, apontou para algo diferente. Vi orações feitas com verdadeira fé. Elas brilhavam intensamente, se expandindo em todas as direções como se tivessem vida própria. Essas eram orações feitas com amor, com entrega e com um coração sincero. Eram orações que transformavam realidades, que curavam e que regeneravam. Jesus falou então, e sua voz ressoou dentro de mim como um cântico de verdade. A oração não é sobre convencer Deus a agir. É sobre se alinhar à sua vontade e se tornar um canal para seu poder. Naquele momento, compreendi. A oração nunca foi uma tentativa de mudar a vontade de Deus, mas sim um convite para a rendição. Era sobre se abrir, se alinhar e permitir que Deus nos usasse como instrumentos vivos de sua vontade. E então, Jesus me mostrou algo que me pegou de surpresa. Ele me levou a ver minhas próprias orações, desde os sussurros de esperança até os clamores mais profundos do meu coração. De repente, senti um aperto na alma, porque ele não me mostrou apenas as orações feitas com fé, mas também aquelas em que falhei. Vi os momentos em que minhas palavras foram vazias, mecânicas, ditas apenas por hábito. Vi os momentos em que minha boca se movia, mas meu coração estava distante. Percebi os momentos em que eu estava mais preocupada em ser ouvida do que em me conectar verdadeiramente com Deus, e vi as vezes em que orei com um coração cheio de dúvidas, sem confiar verdadeiramente no poder da oração. Vi momentos em que minhas orações foram egoístas, focadas apenas no que eu desejava, no que eu sentia e achava que precisava. E então percebi o que essas orações se tornaram: fios fracos, dispersos, palavras sem peso. Naquele instante, meu coração apertou, pois percebi que não compreendia a oração da maneira que pensava entender. Mas então, Jesus fez algo que aqueceu minha alma. Ele me mostrou os momentos em que minhas orações foram sinceras. Vi aquelas vezes em que, sem perceber, entreguei meu coração por completo, aquelas em que não apenas pedi, mas confiei. Vi o impacto dessas orações. Elas mudaram o mundo ao meu redor, mas, mais do que isso, elas mudaram a mim. E foi nesse momento que compreendi: a oração não é sobre o que eu quero, mas sobre quem eu sou enquanto me comunico com Deus. Mesmo sem perceber, minhas orações sinceras haviam se transformado em fios de amor, cura e transformação, invisíveis,
mas reais. Quando essa verdade se revelou, algo dentro de mim se quebrou. As lágrimas vieram antes mesmo que eu pudesse controlá-las. Eu chorava pelas oportunidades desperdiçadas, pelas vezes em que duvidei, quando orei sem sentir, quando repeti palavras sem intenção. Mas também chorava pela graça e bondade de Deus, que agiu através das minhas orações, mesmo quando eu não estava consciente disso. E então uma grande revelação se fez presente. A oração nunca foi apenas um ato de pedir. Ela sempre foi um processo de transformação, de se tornar mais próxima de Deus, de alinhar-se com sua vontade. Mas junto com essa revelação, veio o peso das minhas falhas. Quantas vezes não confiei? Quantas vezes minha oração foi apenas um ritual, e não um verdadeiro encontro com Deus? Com a voz trêmula, perguntei a Jesus sobre tudo aquilo. Ele me olhou com infinita paciência e, com um amor que parecia tocar cada parte do meu ser, respondeu: Você tem uma missão. Deve ensinar aos outros o que viu. Ajude-os a compreender a verdadeira essência e o poder da oração. Naquele momento, soube que tudo tinha um propósito. Minhas dúvidas, minhas lutas, minhas falhas não estavam ali para me envergonhar, estavam ali para me preparar. Pois só quem conhece a própria fraqueza pode ajudar os outros a encontrar a força. Só quem já duvidou pode ensinar o que é fé. Só quem já se perdeu pode mostrar o caminho de volta. Então, Jesus fez algo inesperado. Colocou sua mão sobre meu ombro, e seu toque era quente, como um raio de sol em um dia frio. Sua voz, quando falou novamente, ressoou na minha alma como um trovão suave. Ângela, disse ele, quero lhe ensinar uma oração que a aproximará da verdade sobre a oração e do próprio coração de Deus. Ele fechou os olhos por um momento, e a atmosfera ao nosso redor se transformou. Era como se o próprio espaço estivesse pulsando com uma presença viva. O amor de Deus estava ali. Então, Jesus começou a orar, e cada palavra dele parecia atravessar minha alma. Era uma oração simples, mas carregada de um significado que palavras humanas jamais poderiam traduzir. Pai, venho diante de ti com um coração humilde. Busco a tua vontade acima da minha. Confio na tua sabedoria e no teu propósito para a minha vida. Ensina-me a abrir mão dos meus desejos egoístas, que eu não siga os meus próprios caminhos, mas o caminho que tu preparaste para mim. Eu confio, eu entrego, eu descanso em ti. Enquanto ele falava, senti suas palavras fluírem como um rio de luz, atravessando cada parte do meu ser. E então, compreendi, a oração nunca foi sobre tentar mudar a Deus. Ela sempre foi sobre permitir que Deus nos transforme. Senhor, eu não oro para entender todas as coisas, mas para ter a sabedoria de enxergar o teu plano em tudo. Eu sussurrei em minha alma. Quando essa verdade se instalou em mim, algo se rompeu. As lágrimas vieram antes que eu pudesse contê-las. Eu chorava por todas as vezes em que deixei de confiar, por todas as orações feitas sem intenção verdadeira, por todas as palavras vazias, sem esperar uma resposta genuína. Mas também chorei pela graça divina, por um Deus que, mesmo quando eu não entendia, ouviu cada súplica, enxergou cada lágrima, sentiu cada batida do meu coração. E então, compreendi de uma vez por todas, a oração nunca foi apenas um pedido, mas um processo de transformação, de me tornar mais próxima de Deus, de me alinhar com sua vontade. E, nesse momento, senti o peso das vezes em que não acreditei, das vezes em que a dúvida foi mais forte do que a fé. Com a voz embargada, perguntei a Jesus: por que está me mostrando isso? Ele me olhou com paciência infinita, e com um amor que parecia preencher todo o espaço ao nosso redor, respondeu: porque você tem uma missão. Deve voltar e ensinar aos outros o que viu. Ajude-os a entender o verdadeiro poder da oração. Naquele momento, soube que tudo, cada falha, cada luta, cada incerteza, tinha um propósito. Não estavam ali para me envergonhar, mas para me preparar. Pois só quem já duvidou pode ensinar o que é fé, e só quem já se perdeu pode ajudar os outros a encontrar o caminho de volta. Então, algo inesperado aconteceu. Jesus colocou a mão sobre meu ombro, e seu toque era caloroso, como o primeiro raio de sol que surge após uma noite gelada. Sua voz, quando falou novamente, ressoou dentro de mim, como um trovão suave. Ângela,
Ele disse: quero lhe ensinar uma oração que a levará à verdadeira compreensão da oração e do coração de Deus. Ele fechou os olhos por um momento, e, naquele instante, o ambiente ao nosso redor se transformou. A atmosfera pulsava, como se o próprio ar estivesse carregado de uma energia divina. O amor de Deus estava presente, tangível, ao nosso redor. Jesus começou a falar, e suas palavras não eram meros sóis, mas um cântico celestial, uma corrente de verdade que parecia atravessar toda a criação. Ore comigo, minha filha, e permita que seu coração e espírito se alinhem com o amor infinito de Deus. Ele disse. E então ele orou. À medida que suas palavras fluíam, algo profundo se rearranjava dentro de mim. Era uma oração simples, mas carregada de um poder que palavras humanas não poderiam capturar. Pai, que teu amor preencha meu coração e ilumine minha mente. Que eu possa caminhar na luz da tua verdade. Revela-me o propósito por trás de cada provação, cada dor e cada alegria. Ajuda-me a perceber tua mão em todas as coisas e a confiar que, mesmo quando não entendo, todas as coisas cooperam para o bem. Enquanto ele orava, as suas palavras me envolviam como um rio de luz, limpando cada dúvida, medo e resistência dentro de mim. Então, percebi, a oração nunca foi apenas um meio de pedir algo. Sempre foi um ato de entrega, um reconhecimento de que, mesmo sem compreender, Deus está no controle. Jesus continuou: Pai, concede-me a força para orar, não apenas por mim, mas pelos outros. Que minhas orações sejam um reflexo do teu amor. Que eu ore não apenas com palavras, mas com a energia da minha alma. Que cada oração minha carregue tua presença e tua vontade. Ao ouvir essas palavras, algo em mim se transformou. Entendi que a oração não era apenas uma maneira de pedir por algo pessoal. Ela era uma forma de me tornar um canal do amor de Deus para o mundo. Minha oração poderia ir além dos meus próprios desejos, tocar outras vidas, transformar realidades e participar ativamente da grande obra de Deus na Terra. Essa verdade me encheu de humildade, mas também me deu um propósito profundo, algo que eu nunca havia sentido antes. Então Jesus falou novamente: Senhor, oro para que meu coração esteja sempre aberto à tua voz. Que eu te ouça não apenas no silêncio, mas também no meio do barulho. Dá-me a graça de ouvir com clareza, compreender os teus sussurros e obedecer com confiança. Que minha vida seja um reflexo da tua vontade, e que cada oração minha, por menor que pareça, seja parte da grandiosa tapeçaria do teu propósito eterno. Uma paz indescritível tomou conta de mim, e pela primeira vez, compreendi o verdadeiro sentido da oração. Ela não é apenas falar com Deus, é escutar, abrir o coração para perceber sua voz mesmo no caos. Ao fazer isso, minha vida se tornaria um reflexo de seu amor e propósito. Então Jesus sorriu para mim, e sua voz se tornou ainda mais suave e amorosa. Lembre-se, Angela, a oração não é sobre pedir coisas, é sobre se tornar quem você sempre foi chamada para ser. Uma com o Pai, uma com seu amor, uma com seu propósito. Que cada oração sua seja um ato de entrega, de fé e confiança. Pois, quando você ora dessa forma, você se torna um canal para o poder de Deus fluir para o mundo, e é através desse poder que a transformação acontece dentro de você e ao seu redor. Balancei a cabeça, absorvendo o peso e a beleza do que acabará de aprender. Eu sempre via a oração como um pedido a Deus, mas agora entendia que era muito mais do que isso. A oração é um ato de transformação, um caminho para me alinhar à vontade de Deus, uma maneira de me tornar um instrumento de seu amor e graça. E, nesse alinhamento, a mudança não acontece apenas no mundo ao meu redor, mas dentro de mim. Jesus olhou para mim com ternura e disse: Agora você está pronta para voltar, mas nunca se esqueça desta oração. Que ela te guie todos os dias. Naquele momento, soube que minha jornada estava apenas começando. Quando oramos com fé, amor e alinhados com a vontade de Deus, mudamos o mundo ao nosso redor. Porque a verdadeira transformação começa dentro de nós. Foram essas as últimas palavras de Jesus antes de tudo ao meu redor começar a mudar. A luz ficou mais intensa, e eu fui puxada de volta. Algo dentro de mim sabia que era hora de retornar. Estava deixando aquele espaço divino e voltando para o mundo físico. Mas agora, nada seria igual.
Senti um puxão forte, como se minha alma estivesse sendo atraída de volta ao meu corpo. A transição foi abrupta. Num segundo, eu estava cercada pela luz e pela paz absolutas. No seguinte, um turbilhão de sons e luzes fortes, uma dor repentina. Meus pulmões se encheram de ar, e minha boca se abriu em um suspiro desesperado. Eu estava de volta à vida. Ouvi gritos de surpresa, os médicos ao meu redor estavam em choque. Estavam prestes a me declarar morta, mas, de alguma forma, meu coração voltou a bater. Meus sinais vitais se estabilizaram de forma inexplicável. Nos dias seguintes, comecei a recuperação física. Mas o que aconteceu espiritualmente dentro de mim? Isso sim foi a verdadeira ressurreição. Uma das maiores lições que Jesus me ensinou foi que cada oração sincera fortalece uma imensa rede de luz que envolve o mundo, uma rede que protege, sustenta e impede que o caos reine. Ela mantém a ordem divina e equilibra forças que vão além da nossa compreensão. Cada vez que oramos, não estamos apenas falando ao vento, estamos participando ativamente da criação e transformação do mundo. Foi então que percebi: a oração não é apenas uma necessidade pessoal, ela é uma força universal, uma ponte invisível entre o céu e a terra. A oração nos conecta uns aos outros, nos liga a Deus e nos torna parte de algo maior do que nós mesmos. Agora compartilho essa experiência, porque sei que a oração não é um ato pequeno. Ela é a chave para moldar a realidade. Minha oração agora é que minha história toque seu coração, que ela desperte em você um desejo profundo de orar com mais fé, mais propósito e mais confiança no poder divino. Porque toda oração importa. Cada oração fortalece a rede de luz. E, quando oramos com amor genuíno, não estamos apenas pedindo mudanças, estamos nos tornando a mudança. E foi para isso que viemos ao mundo,